presidente, Luciano Baroni, demais vereadores, vereadora, imprensa, funcionários municipais, pessoas que nos acompanham, inclusive através das redes sociais. O ano passado, exatamente há um ano, dia 26 de fevereiro de 2018, tive nessa tribuna falando sobre a gestão das associações no transporte escolar. Naquela época, identificamos que tinha alguma coisa que não fechava com o que tinha sido aprovado por nós no final de 2017, os valores repassados às associações, inclusive as apresentações feitas pelo município para os vereadores, os valores mais ou menos que custariam o transporte, identificando que esse valor estava extrapolado e também que as associações teriam emitido os boletos antes mesmo de ter concretizado a adesão ao transporte. Finalizamos o prefeito e na segunda-feira, dia 26 de fevereiro, eu fiz uma tribuna onde eu comentei aqui sim que não tinha gestão nas associações. E os números durante o ano provaram que realmente faltou gestão. Talvez faltou por um processo novo que estava se instalando naquela época, talvez faltou por não conhecer muito bem o caso, ou por não ter auxílio até mesmo dos alunos ou da direção das associações, enfim, por vários motivos. Mas o que mostra que realmente, depois daquela data, buscaram sim o envolvimento de várias pessoas, e vou mostrar para vocês hoje como ficou o resultado da parceria do município com os estudantes, com as associações de estudantes. Em 2017, o município repassou às associações R$ 3.366.362,48 e pagou passagens fora da rota R$ 96.186,51. Então, esse foi o montante de 2017. Mas, efetivamente, para as associações, R$ 3.366. Em 2018, o valor orçado pelo Executivo, aprovado nesta casa em início de dezembro de 2017, se não me falha a memória, R$ 3.399.999, R$ 3.400.000. As licitações apresentaram um valor de R$ 3.627.000. Foi aí que eu comentei que faltou gestão. Porque se as associações receberam R$ 3.400.000 para fazer o transporte, elas tinham que ter gasto R$ 3.400.000. No máximo R$ 3.400.000. Como é que faz? Negocia, encontra uma solução, junta a linha, enfim, a associação tinha plenos poderes, nós autorizamos nessa casa no projeto, até de se juntar com outros municípios para fazer o transporte. Então, depois de 26 de fevereiro, começou-se um novo ciclo no transporte escolar. E o valor gasto pelo município repassado às associações foi, na verdade, foi repassado um pouco menos. Esse foi o valor total com a contrapartida que já ficou no fundo do projeto. R$ 3.109.489,95. Então, de R$ 3.627.000 apresentado pelas licitações, o município gastou R$ 3.109.000. Aí as associações fizeram gestão, buscaram negociação com as empresas, reduziram o transporte, diminuíram talvez que estava indo um ônibus e foi uma van, fizeram o que tinha que ser feito. O município economizou R$ 517.000, quase R$ 518.000. Parece pouco. Mas se essa casa aqui, eu trouxe para a tribuna, mas os vereadores colaboraram aqui, começaram a cobrar, o município talvez teria gasto esses 3.627.000, porque ia ter que suplementar durante o ano. A licitação era essa. Como é que chegou a esse valor?
teve um aumento de 8% na licitação. Dos valores dos anos anteriores, 8%. Pagaram os 8% de reajuste e gastaram 3 milhões e 100. Então, quer dizer, essa casa foi importante, presidente, naquele momento, em trazer aqui o assunto. Todos se envolveram, os vereadores falaram, buscaram, talvez orientaram para que pudessem fazer. Isso é dinheiro do município. Esse dinheiro que ficou nos cofres, que foi investido talvez na saúde, talvez mesmo na educação, ou em uma obra de infraestrutura, que poderia ter sido gasto e de outra maneira. Eu trouxe também, na próxima tela, aí está um pouco pequeno, mas eu vou passar para vocês aqui, o valor destinado pelo Executivo, aprovado aqui em dezembro de 2017, de cada associação. A Abicarve de Bento Gonçalves tinha recebido 800 mil reais, arredondando, gastou 682. Só que em cima dos 800 tinha 8%, que não aparece aqui porque o município não tinha o valor exato, mas mais ou menos era 8%. Então, teria dado aqui mais 100 e poucos mil reais, daria 860 e poucos mil reais. Gastou 680 mil. Aqui foi feita gestão. Depois de nós nos envolvermos com isso. A ABUX, 698, gastou 641. A UBRA, 172, gastou 182. Fez gestão também, porque custava um pouco mais do que 182, enfim. Mais ou menos empatou. A mesma coisa a Fevale, 155, gastou 166. Aqui teve, esses que gastaram um pouquinho a mais, teve no segundo semestre uma linha a mais, porque aumentou alguns estudantes do que estava previsto lá no início. A ABFAI, Garibaldi, 238, gastou 230. A ABFEX Farroupilha, 120 mil, gastou 67. A AB1 Lajeado, 293, gastou 282. A ABCarve, Barão, Garibaldi, Bento, 44, gastou 48. A UQCB, Garibaldi, Bento Gonçalves, 103, gastou 103. A EICB, Garibaldi, Bento Gonçalves, 81, gastou 64. A Abacino, São Leopoldo, 696, gastou 642. Então, de 3 milhões e 400 orçado, gastou 3 milhões e 109. Lembrando que a licitação era 3 milhões e 627. Então, a economia não foi aqui 290 mil reais, foi 518 mil efetivamente. Também, na próxima tela aí, tem alguns valores que ficarem abertos, mas a maioria está resolvido. A ABCarve tem um valor em aberto de 58 mil reais, que infelizmente os estudantes vão ter que pagar, porque senão não terão transporte nesse ano. 45.800 para a empresa prestadora de serviço e 12.386 ser devolvido para o município. Também tem um valor que seria um saldo programado, mais uma devolução de um valor usado indevidamente em fevereiro. Isso já foi devolvido, de 5.520. A ABUX também deu 3.438, o valor já foi devolvido para os cofres do município. A Fevale, R$ 143, já fechou o valor. E a ABCarve Barão, R$ 2.240, que também teve que devolver esse valor a maior, porque não solicitou alteração no plano de trabalho a tempo. Então, quer dizer, a Associação de Bento Gonçalves tem essa diferença, que estão apurando os fatos, estão buscando, a associação mesmo, acredito que está denunciando, está buscando entender, está fazendo as suas investigações para descobrir aonde que foi este valor. Como é que funciona o repasse do município? De acordo com a licitação de cada linha,
o município repassa o valor destinado àquele mês do transporte. A associação paga para a empresa apresenta o relatório com as notas, os relatórios assinados pelas empresas, aonde vai o veículo, tipo de veículo, se foi um ônibus, se foi uma van, carro que está fazendo o transporte, a data, o turno do transporte e a placa e a capacidade de lotação do veículo. Então, tudo isso vai no relatório para identificar. Então, não está indo um ônibus de 42, 46, 48 lugares, onde poderia uma van com 15. O relatório tem que apresentar isso. Então, está tendo um controle um pouco mais rígido depois desta lei que aprovamos em 2017. Poderá ter algum problema ainda? Poderá sim. Só vamos resolver com a biometria. Aí nós vamos conseguir resolver. Tá? Então, eu queria dizer que o município tem que investigar. O município investiga agora porque não tem como investigar se não tem o furo. Agora que deu, sim, ele vai investigar e buscar a explicação. Vereador Valmor. Obrigado pela parte, Denir. Eu só queria fazer justiça e lembrar o quanto um vereador, há alguns anos atrás, aqui nessa casa, na antiga casa, ele debatia e dizia que o dinheiro público estava sendo mal gasto. O que ele sempre falava? Tem ônibus de 38, 40 lugares, levando 3, 4 pessoas. Ele era combatido, às vezes, por alguns vereadores que diziam que não, que ele estava errado. Não, ele estava completamente certo quando ele dizia: temos que colocar uma van onde vai 3, 4 ou meia dúzia de pessoas e não um ônibus. Então, desde aquela época, o que está acontecendo hoje já era sugerido pelo vereador, e vou dizer o nome dele, o vereador Ari Batiste, que ele estava com a razão, realmente ele fiscalizava, ele fazia o trabalho, ele já vinha apontando os erros que existiam na época, que hoje está sendo corrigido. Obrigado pela parte, Denir. Obrigado, vereador. Então, para concluir, quero dizer que as associações, as diretorias e até os alunos têm que pedir prestação de conta para poder, sim, acompanhar o transporte. Vereador, presidente Luciano, depois Fábio. Obrigado, Denir. A forma antiga, as associações simplesmente informavam o número de matrículas e a prefeitura contratava os ônibus. Não se tinha muita gerência e era pelo que as associações informavam, sem aquela responsabilidade que hoje foi designada a elas. Então, esse projeto que passou por essa casa e todos os vereadores foi amplamente debatido, o vereador está trazendo as informações que está correto o que passou por essa casa, a gente decidiu de forma certa. Porque, além disso, esses mais de 300 mil estão num fundo para segurança e educação, que já estão sendo revertidos. Então, vereador Denir, eu quero dizer que o Executivo está atento a essas demandas, como foi falado aqui anteriormente do PROCON, inegavelmente que seria bom, mas tem custos mensais, diários, perpétuos serão esses custos. Quem sabe uma união com o Garibaldi, mas acredito que não é por falta de vontade do Executivo. O Executivo tem resolvido vários problemas crônicos da cidade. Esse do transporte para os estudantes era um deles. Como era a rua Irmã Antônia Venturini, a rua Garibaldi, que está sendo pavimentada agora nos próximos dias. Então, e o Executivo é ciente de todas as demandas que tem. Só que, infelizmente, por falta de recurso, não consegue atender de todas as maneiras. Mas, tomara, Denir, que outras ações nesse sentido, nessas reformulações de legislação, como foi com relação aos estudantes universitários, que venham para essa casa, a gente consiga discutir, debater, para melhorar para todo mundo. Não só para os estudantes, mas para o município, para a comunidade em geral. Obrigado, parabéns pelas informações trazidas para a tribuna, vereador. Obrigado, presidente. Vereador Fábio. Sim, Denir, é importante o assunto que tu trouxe para a Câmara. Eu lembro que na época que nós aprovamos, deu todo
houve todo um emaranhado de dificuldades que a gente passou, os estudantes passaram, o Poder Executivo provavelmente passou mais, porque ele era o centro da questão, mas eu ainda estou meio em dúvida se foi acertada a proposta de contrapartida que foi colocada. Que a legislação federal tinha a necessidade de dar mais responsabilidade para as associações é inegável. E eu acho que isso é importante também, porque como bem comentou tu e o vereador Baroni, era só simplesmente sinalizado um número X de alunos e, como bem comentou também o Valmor sobre o vereador Ari, muitas vezes ia ônibus com 2, 3 pessoas e não tinha uma gestão propícia. Porém, quando deu todo o problema ali no momento de votação, eu lembro que veio aqui o secretário de Educação e também ele contatou o pessoal das associações informando que haveria todo um acompanhamento, haveria toda uma fiscalização por parte do poder público. E nessa questão eu acho que o Poder Executivo acho que pecou um pouco, porque tem um déficit de 58 mil uma associação, eu acredito que faltou um pouco de fiscalização e de apoio do Poder Executivo. A gente sabe que quando o Poder Executivo tem um custo maior do que uma demanda, o Tribunal de Contas aponta. Então, eu acredito que o Poder Executivo devia fazer essa função do Tribunal de Contas com as associações de estudantes. Fiscalizar mensalmente, para que não chegue lá no final do ano e tenha esse rombo ali que todos os estudantes da associação tiveram que pagar a mais um valor. Tem estudantes que vão começar a estudar esse ano, que não tem nada a ver com o problema, vão ter que pagar esse valor, por causa que houve uma má gestão possivelmente dessa associação e, enfim, eu achei que faltou fiscalização também por parte do Poder Executivo. Obrigado, vereador Fábio. Presidente, me dá um minutinho só para concluir o raciocínio. Vereador Aleph, por favor. Desculpa a demora, vereador Denir. Eu confesso também que eu acho que assim, o que pecou a prefeitura foi a questão da divulgação antecipada das ações. E sim, com toda certeza, as associações ficaram meio perdidas no início, até porque não se solicita uma qualificação específica para alguém ser presidente, ou para ser tesoureiro, ou para ter algum cargo numa associação. São pessoas comuns, são estudantes, eu inclusive já fiz parte de uma associação também na parte executiva, e na época também não tinha tanto conhecimento para fazer gestão de 600, 700 mil reais, né? Então, o que aconteceu foi isso aí, eu acho, por causa da polêmica. Até porque, posteriormente, eu mesmo, estudando da Unicinos, paguei um valor irrisório, 190 e poucos reais, para 3 cadeiras, se eu não estou enganado, foi isso aí que paguei no semestre passado. E já pagava 100 e poucos reais antes, então acho que não fez diferença alguma, com exceção daquelas universidades que têm uma distância maior e poucos estudantes. Mas eu acho que é uma questão de justiça social isso aí, a gente não pode pegar o dinheiro e distribuir a rodo, né? Deve ser analisado com muita cautela e com muito cuidado. A fiscalização também eu acho que deve ser uma constante evolução. O sistema do transporte em si deve ser uma constante evolução. Nós aprovamos essa legislação aqui, o município também foi quem desenvolveu, mas não significa que está certo. Daqui a pouco tem alguma coisa melhor, e daqui a alguns anos, daqui a 10 anos tem alguma coisa melhor ainda, e assim vai. Eu acho que é uma constante evolução. Mas nesse governo foi dado o primeiro passo, e com toda certeza foi um passo para frente e não para trás. Então, meu voto de confiança aqui para o Executivo, que conduziu muito bem, posteriormente, a polêmica do projeto, mas que hoje eu acho que já está pacificado e só tende a melhorar a cada dia. Obrigado, Denir. Obrigado à parte de todos os vereadores, só colocação do vereador Valmor e o vereador Fábio quanto ao vereador Ari. Sim, ele trouxe para essa casa várias vezes, só que na época era feita a licitação para a linha e para aquele carro. Então era feito em cima de 40 estudantes, de repente ia 2, 3, mas a linha tinha 40. Se faltou naquele dia, então faltou talvez um pouco dessa sensibilidade naquela época. Tá? Quanto à contrapartida, que o vereador Fábio comenta, eu já sou favorável de ampliar e ser diferente.
Quem mais tem condições paga mais. Paga mais. Porque nosso município aqui tem uma condição muito boa, presidente, muito favorável. E talvez eu tenha uma condição muito diferente do que a vereadora Lucilene. Não estou julgando aqui de poder pagar, estou só usando como exemplo. Pode ser que eu possa pagar muito mais e ela possa pagar muito menos para o filho dela. Então é isso que tem que analisar. Valor econômico de cada família. E aí pagar o transporte. Talvez alguém vá pagar 100%. Aí seria justo. Seria justo. Agora todo mundo pagar igual e sem diferenciar a classe social também é injusto. Obrigado, presidente. Desculpa por ter passado o tempo.